Fala galera, tudo bem com vocês? Vou falar sobre OBMEP. Esse ano 2023 está acontecendo a 18ª edição da OBMEP e a prova já é agora, terça-feira, dia 30 de maio. Vocês estão ligados o que é o OBMEP, como que funciona a prova? Vários alunos da rede pública e particular vão fazer essa provinha sem saber mais ou menos como que funciona. Então a ideia desse vídeo é dar umas dicas, falar sobre os principais assuntos que caem nessa prova e qual é o significado dela. Então, primeiro de tudo, OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Até algum tempo atrás, só as escolas públicas realizavam essa prova. E daí começou a ter a participação dos alunos da rede particular também. Nessa terça-feira, se a tua escola estiver inscrita, você vai chegar na escola e vai realizar a prova da Olimpíada de Matemática. É uma prova de 20 questões na primeira fase. E ela é dividida em níveis. Então tem o nível 1, que são os alunos de 6º e 7º ano. Nível 2, que são os alunos de 8º e 9º ano, e tem o nível 3, que são os alunos do ensino médio. Responde aqui para mim nos comentários, você já fez alguma prova da OBMEP antes? Já participou de alguma edição? Agora é a primeira fase. De acordo com o número de acertos que você tiver nessa fase, e mais os teus colegas da escola, serão selecionados os melhores alunos, as melhores notas, para daí fazer uma segunda fase e posteriormente uma terceira fase. A premiação da OBMEP, né? Os melhores colocados, eles ganham medalhas de ouro, de prata e de bronze e menções honrosas. Então tem essa tabelinha aqui que você já vai verificar, que vai ter a quantidade de medalhas distribuídas pelo país. Também, gente, tem para os medalhistas, né, para os que alcançam esse nível de resultado na OBMEP, a participação num projeto que eles chamam de Programa de Iniciação Científica, que é o PIC. E para esses alunos participantes desse projeto, existe um incentivo financeiro. Esse ano vai subir de 100 para 300 reais o valor dessa bolsa de iniciação científica. Tudo isso para motivar vocês para o OBMEP, que a prova já vai acontecer e tomara que dê certo para você ter bons resultados. Basicamente, gente, nas três provas, seja de nível 1, nível 2 ou nível 3, a grande quantidade de conteúdos que vão aparecer são baseados em raciocínio lógico. Você tem a segunda-feira agora para ir lá no site da OBMEP, obmep.org.br, baixar as provas anteriores e começar a fazer questões. Esse é um método excelente de você estudar. Então, raciocínio lógico é de lei em todas as três provas. Agora, o que vai cair em cada nível de fase? Vamos começar pelo nível 1. Gurizadinha do nível 1, 6º e 7º ano, o que mais aparece nessa prova? Basicamente, você precisa entender do conteúdo das 4 operações matemáticas. Então, a gente está falando de soma, subtração, multiplicação e divisão dentro de situações de problema. Outra coisa legal são conteúdos relacionados a frações. Então, as grandes e temidas frações. Para começo de conversa, o que é uma fração? É uma divisão. Se você tem uma fração como divisão, eu coloco para ti 2/3. Numerador 2, denominador é o 3. Entendendo de fração equivalente, meu povo. Imagina que você vai fazer um bolo no domingo à tarde, usa 2 xícaras de farinha para 3 de açúcar. Se eu quiser fazer a quantidade de 2 bolos, eu vou dobrar para 4 desse e 6 desse. Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou triplicar. Esse 2 passa a ser 6, esse 3 passa a ser 9. Todas essas 3 frações são frações que nós chamamos de equivalentes. E aí continuam todo esse processo de equivalência. O que significa isso? Elas valem a mesma quantidade com números diferentes. Como que você descobre uma fração equivalente? Olha que bacana. Se eu multiplico cruzado essas frações, 2 vezes o 6, 12. 3 vezes 4, 12. Deu o mesmo valor, percebeu a ideia? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9, 36 também. Frações equivalentes, quando você multiplica cruzado, resultam no mesmo valor. Inclusive é daí que nasce o conceito da regra de 3. A regra de 3 nada mais é do que uma igualdade de frações equivalentes quando a gente lida com grandezas. O que são grandezas dentro do conceito matemático? Tudo aquilo que você pode medir. Quando você compara duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, a velocidade do meu carro, o que vai acontecer? Se eu for mais rápido, eu vou levar menos tempo de viagem. Se eu for mais devagar, eu vou levar mais tempo. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Se ligou nessa dica? Importante quando a gente fala isso no conceito de regrinha de 3. Outra coisa bacana são os critérios de divisibilidade. Olha que palavra bonita, né, pra gente colocar no quadro. O que são critérios de divisibilidade? Como que eu sei se um número é ou não divisível por outro? A OBMEP adora brincar com isso. Então, por exemplo, colocar um número grandioso aqui, ó, 12.756. Esse número, ele é aproximadamente o diâmetro do nosso planeta Terra, né? Aquela linha reta que atravessa o nosso planeta tem mais ou menos esse tamanho. Agora, se eu perguntar para vocês esse número, ele é divisível por 2, ou por 3, ou por qualquer outro número? Como que eu posso saber? Então, se atentem nos principais critérios de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? Basta que você perceba que ele seja um número par. Olha o último algarismo. Então, esse número todo é divisível por 2?
Se aquele terminou em 6, o 6 é par, portanto, sim, ele é divisível por 2. Entendeu a ideia? Como que eu sei que o número é divisível ou não por 3? Olha só que critério bacana. A soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Ou seja, se eu somar 1 mais 2 mais 7 mais 5 e mais 6, 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Aí eu vou olhar para o 21. O 21, se eu quiser dividir por 3, eu consigo? Pô, ele está na tabuada do 3, né? Então sim, portanto, se o 21 é divisível por 3, todo esse número também vai ser. Então, olha que bacana, critériozinho de divisibilidade do 2, do 3. E aí, meus queridos, tem do 4, tem do 5, tem do 6, tem do 7, todos os numerozinhos têm os seus respectivos critérios de divisibilidade. No meu Instagram eu tenho uma postagenzinha, uma foto que coloca os principais critérios ali de divisibilidade que você pode buscar e dar uma investigada e uma estudada nesse momento. Outra coisa bacana que a gente precisa saber aqui para o nível 1 é quando a gente fala o conceito de múltiplos, diferente do conceito de divisores. Então, qual é a principal diferença entre múltiplos e divisores de um número? Se eu pensar, por exemplo, quais são os múltiplos do número 3. Então, eu vou descobrir, se eu pegar os números naturais, quem são aqueles que, quando eu multiplico por 3, resultam num novo número. Por exemplo, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Ou seja, os múltiplos do 3, você já deve estar acostumado como sendo os números da tabuada do 3. E são números infinitos. Entenderam o conceito? Múltiplos do 4. 0, 4, 8, 12, 16, e aí vai. Na verdade, eu posso falar que o múltiplo de um número também pode ser aquele número que é divisível por ele, porque se ele faz parte dessa multiplicação, ele é divisível. Isso é importante saber. Agora, diferente dos divisores, por exemplo, divisores do número 20. Agora eu quero saber quem são os números naturais que dividem o 20. Então eu posso sempre, como divisor, começar no número 1 e terminar nele mesmo. Sempre você vai fazer esse procedimento. Todo número tem como divisor o 1 e ele mesmo. Aí eu vou perceber o seguinte, consigo dividir o 20 por 2? Sim, ele é par. E dá quanto? 20 dividido por 2 dá 10. Então eu posso trazer aqui para você o 10 também como divisor do 20. Entendeu a ideia? Agora eu vou tentar o 3. Dá para dividir 20 por 3? Não. Dá para dividir por 4? Sim, 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Então aqui eu posso trazer o 5 também como divisor. E percebam que eu tenho nesse caso os divisores do número 20. É um conjunto de números fechado, finito, tem começo e fim, diferente dos múltiplos, que são uma quantidade infinita de valores. Outro detalhe bacana, quem são os divisores do 5, por exemplo? O 5 só tem como divisor o 1 e ele mesmo. Ou seja, todo número que só tem como divisores o 1 e ele mesmo é considerado um número primo. Olha o nome que esse cara aqui recebe, números primos. O que é o número primo? Só tem como divisor o 1 e ele mesmo. O número 1, será que ele é um número primo? Gente, por uma simples definição, o número primo tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Portanto, o número 1 não é um número primo. Principal diferença entre área e perímetro dentro do conceito da geometria. Então, o que eu preciso saber entre área e perímetro? Exemplo, está lá numa prova da OBMEP que o seu João tem um sítio no formato retangular. Esse sítio ele vai ter 20 metros de comprimento e 12 metros de largura. Se o seu João quer comprar grama para colocar em toda a região interna desse sítio, ele precisa calcular a área ou o perímetro? Pensa comigo. A grama vai cobrir toda a superfície daquele local. Então, se eu estou falando de superfície, eu estou falando de área. Então, a área que eu multiplico um lado vezes o outro, 20 vezes 12. Que no caso aqui, se eu fizer 2 vezes o 12, dá 24. Com mais o zero, 240 metros ao quadrado. Esse é o conceito de área daquela superfície do sítio. Agora, ele quer comprar uma cerca para cercar o sítio, para que não tenha nenhum invasor ali, enfim. O que ele vai ter que calcular então? Aí ele vai calcular o perímetro. O que é perímetro? Contorno dos lados. Então, se eu tiver que calcular o perímetro desse sítio, eu vou fazer o 20, que apareceu 2 vezes, 20 vezes 2, e o 12, que também apareceu 2 vezes. Legal? Então, aqui eu vou ter 20 vezes 2, que dá 40, 2 vezes 2 que dá 24. Somando tudo, 64 metros. Essa prova de nível 1 também, a UBMEP gosta do cálculo de porcentagem. Por exemplo, quando eu quero calcular 10% de 20, vou colocar um exemplo bem simples aqui, né? É como se eu pegasse o 20 e dividisse em 10 pedacinhos. Então, quanto que vai dar isso daqui? 2. Na prática da prova, se for um cálculo mais complexo, quero calcular 13% de 26. Olha como tem um macetezinho bem bacana que você pode pensar ao pé da letra. O que é 13%? 13%, o D vira vezes, e aí eu coloco aqui o 26.
Vamos colocar um zerinho a mais aqui, for pensar o 260. O que vai acontecer? Se eu tenho um zero, eu posso cortar um zero de cima e um zero de baixo. E aí sobrou quanto para mim? 13 vezes o 26 e o resultado eu vou dividir por 10. Vamos ver quanto que dá essa conta? Então deu 338 que eu vou dividir por 10. Esse zero eu corto e acrescento uma vírgula, então estamos falando de 33,8. Esse é o resultado de 13% de 260. Entenderam a ideia de como fazer o cálculo da porcentagem? Isso dá para calcular um desconto, dá para calcular um acréscimo, dá para pensar no conceito de juros que pode aparecer na prova. Então se liga para estudar sobre essas dicas também. Vamos agora para algumas dicas para a galerinha que vai fazer o nível 2, oitavo ano e nono ano da escola. Então basicamente, aqui a gente já tem o conceito de letras envolvidas, então é importante que você entenda o conceito do que é uma letra, do que é uma expressão algébrica e por que você tem o x. Ele pode ser uma variável em uma expressão algébrica, um número que eu desconheço e que pode ser qualquer número naquele lugar. Ele pode ser uma incógnita no caso de uma equação. Então é muito importante dentro da Olimpíada de Matemática que você entenda a diferença do que é uma equação resolvida por um algoritmo ou por uma lógica decorada e na prática o verdadeiro funcionamento dela. Então, por exemplo, se eu coloco para vocês 2x menos 1 igual a 11. É importante que você saiba que esse x está representando um número, ou seja, que número que eu multiplico por 2 e depois eu diminuo 1 e o resultado vai dar 11. O professor ensina muitas vezes na escola a pegar esse 1 e passar para o outro lado, mas pensa comigo, gente, o número não tem perninha para ficar indo de um lado para o outro. Existe toda uma lógica de raciocínio matemático por trás disso daqui. Olha o que você precisa saber. Dentro de uma igualdade, tudo que eu tenho de um lado, eu também tenho do outro. Preciso saber essa ideia. Então, se eu quiser, pensa numa balança. Se eu acrescentar 2 bananas, uma em cada lado, se elas tiverem o mesmo peso, a mesma massa, eu vou desequilibrar essa balança? Não. Assim como se eu retirar as mesmas quantidades, também não vou desequilibrar. Então eu posso trabalhar isso nessa conta de forma que eu consiga, na prática, entender o funcionamento dela. Como assim? Meu objetivo é isolar esse x. Então se eu fizer, cancelando esse 1, eu vou acrescentar aqui, ó, mais 1. Posso fazer isso? Posso. Contanto que do outro lado da minha conta, eu também acrescente mais 1. Então olha aqui que eu fiz. Acrescentei 1 dos dois lados da minha conta. Aqui vai cortar um com o outro. E do outro lado vai aparecer 1. Então é isso que o professor quer dizer. Ah, esse 1 estava menos, passou para lá mais. A gente pode fazer isso na prática depois que entende o raciocínio da equação. Mas sempre entende lá na tua mente que você acrescentou 1 dos dois lados da igualdade. Por isso que você tem exatamente aquele 1 aparecendo ali. Dando sequência, então, fica que 2x igual a 11 mais 1, que é 12. E agora? Quero tirar aquele 2 dali. O que eu faço? O que cancelaria uma multiplicação? Uma divisão por 2? Então eu posso dividir por 2 de um lado e dividir por 2 do outro, porque se eu faço dos dois lados da igualdade, eu mantenho aquela igualdade. Aí aqui eu posso cancelar esse 2, sobrou o x, e 12 dividido por 2, 6. Cheguei no valor que eu queria. Será que é? Vamos verificar. 2 vezes 6, 12. 12 menos 1, 11. Fechou o entendimento da equação. Entenderam a lógica do processo? Gente, matemática está longe de ser decoreba. Matemática é entendimento e muito raciocínio lógico. Uma outra dica bacana, o famoso Teorema de Pitágoras. Isso aqui aparece bastante nas provinhas da UBMEP, que é o triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus. O famoso Teorema de Pitágoras que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas se atentem, nesse caso, não a decorar uma fórmula, mas entender principalmente das ternas pitagóricas. Por exemplo, a mais famosa delas é essa daqui, ó, o 3, 4 e 5. Ou seja, todo triângulo retângulo que um cateto for 3 e o outro cateto for 4, a hipotenusa automaticamente vai ser 5. Tá com dúvida? Joga na relaçãozinha do Pitágoras e vê que o resultado vai dar direitinho. Agora, se essa é a terna pitagórica, eu posso ter ela de forma proporcional. Por exemplo, se eu dobrar o tamanho dos lados desse meu triângulo retângulo, eu vou ter aqui, ao invés de 3, a terna pitagórica 6, 8 e 10. Ou seja, você consegue identificar nesse contexto todos os parâmetros para a ideia de um triângulo retângulo que pode cair dentro de uma situaçãozinha problema lá na sua OBMEP. Vamos falar de potências, basicamente. Coisas importantes. Primeira delas, o que é uma potência? 2 elevado a 3, por exemplo, a gente está falando de uma potência. Ou seja, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, é exatamente isso que esse expoente está dizendo para ti. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Não confundam, cuidado que 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3 igual a 6. Isso está errado. Cuidado. Agora, sabendo desse conceito de potência, o que é importante a gente se ligar?
Existe uma regra que diz que todo número, vou chamar o A representando qualquer número, elevado a zero é igual a 1. Lembra dessa regrinha, um número elevado a zero é igual a 1, com uma única exceção, gente. 0 elevado a zero é igual a zero. Isso alguns matemáticos vão chamar de uma indeterminação, tem a ver com outros conceitos, mas o importante é associar. Por que um número elevado a zero é 1? Vamos para uma explicação bem lógica matemática disso? Observe o seguinte, gente, propriedade de potência. Se eu calculo uma base elevada a um expoente m, vezes uma mesma base igual elevado ao expoente n. Na multiplicação de mesma base, a gente faz o quê? Mantém a base e soma os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5, fica 2 elevado a 4 mais 5, 9. Perfeito? Agora, da mesma forma, se eu pegar uma base elevada a um m e dividir por uma mesma base elevada a um n, eu vou manter a minha base e fazer o que com os expoentes? Vou subtrair. Como assim? Exemplo, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Mantenho a base e faço 7 menos 5, 2. Correto? Agora pensa comigo nessa mesma ideia. Se eu tenho 3 elevado a 5 e divido por 3 elevado ao mesmo 5. Então eu mantenho a base e vou fazer 5 menos 5, que vai dar 0. Mas observem que toda vez que eu divido um número por ele mesmo, o resultado é quanto? 1. Ou seja, meu povo, se eu tenho uma base elevada a um n, e a mesma base elevada a esse mesmo n, fica n menos n, ou seja, a base elevada a zero, e isso dá 1, porque um número dividido por ele mesmo dá 1. E é por isso, então, que todo número elevado a zero, a gente diz que é 1, com exceção do próprio zero. Por quê? Eu não poderia colocar o zero na divisão, porque não existe divisão por zero, isso é uma indeterminação matemática. Gente, rapideira sobre raiz, né? Quando a gente fala raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Por que é 4? Porque se eu pego 4 e elevo a potência de 2, 4 vezes 4 dá 16. Ou seja, a raiz nada mais é do que o inverso de uma potência. Cuida lá na UBMAP, se eu tiver que calcular a raiz quadrada de menos 16, que número vezes ele mesmo vai dar menos 16? Não tem dentro dos números reais. Então a resposta para isso daqui, ó, esse símbolozinho significa que não existe dentro dos números reais. Então não tem raiz negativa quando essa raiz é de índice par. Se ela for uma raiz de índice ímpar, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Essa raiz existe, ela é o menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8 pela regrinha de sinais. Beleza a ideia? Então, atenham-se a isso nesse conceito de raiz que é bem importante na hora da prova. Gente, para essa galera do nível médio, a prova ela tem um nível, digamos assim, mais hard, porque envolve toda a gama de conteúdos de quem já passou pelo ensino fundamental, nível 1, nível 2, e mais os conteúdos algébricos, geométricos, de interpretação matemática do ensino médio. Basicamente, o que aparece muito nessa prova, além de todo o raciocínio lógico, conteúdos que envolvem as funções de primeiro e segundo grau. O que é uma função matemática do primeiro grau? Formato básico, f de x igual a x mais b. O gráfico dessa funçãozinha é muito importante que vocês conheçam. O primeiro grau é sempre uma linha reta. E a funçãozinha do segundo grau é aquela que te lembra a equação do segundo grau, que é o ax² mais bx mais c. E o gráfico dessa função do segundo grau é uma curva que a gente chama de parábola, que ela vai estar voltada para cima quando a for maior do que zero. Ela vai estar voltada para baixo quando a for negativo, for menor do que zero. Da mesma forma, a funçãozinha de primeiro grau, quando a é maior que zero, a reta está crescendo. Quando a é menor do que zero, a reta está diminuindo. E se o a for igual a zero, a gente diz que é uma função chamada constante. E aí lá no gráfico você tem uma reta horizontal para essa função. Então estuda legal, lembra o conceitozinho da função do segundo grau, do primeiro grau, associa a ideia lá do famoso Bhaskara. Tem videozinho aqui no meu canal para você decorar a formulazinha de Bhaskara também e para você ter sucesso nessa ideia de função do primeiro e segundo grau. Gente, geometria espacial é importante que vocês saibam, sólidos geométricos, cubo, paralelepípedo, conceito de volume, as pirâmides. Dá uma estudada nisso, pega lá algum assunto que você tenha, você consegue ver se aprendeu ou não no caderno, mas sempre lembra, não é decoreba, é um entendimento do que aquela figura está te proporcionando numa situação real. É isso que a Olimpíada vai pedir para você. Problemas de contagem, que é a parte da análise combinatória. Conceitos de Joãozinho tem 2 camisas e 3 calças, de quantas maneiras ele pode se vestir de forma diferente? Ou seja, basicamente você usa o princípio multiplicativo quando você pensa a palavrinha vezes, ou o princípio aditivo quando você pensa a palavrinha ou. Eu vou lá no restaurante e vou comer esse sanduíche ou aquele. Então eu estou pensando em uma soma. Se eu preciso comer aquele sanduíche com aquele acompanhamento, então é este e aquele. Aí eu vou pensar no e, eu multiplico valores. Da mesma forma, gente, lembre-se da ideia das probabilidades.
probabilidades. Importante conteúdo. Qual é a chance de um evento acontecer? A chance daquele aluno pontuar na prova, a chance de o aluno passar no concurso. Então essas condições também podem aparecer na provinha da UBMEP, conteúdo de probabilidade. Tudo dentro do conceito do ensino médio. E basicamente também, meu povo, a ideia de tratamento da informação, ou seja, um gráfico, uma tabela, uma informação trazida de uma situação cotidiana que você vai ter que interpretar, fazer uma análise estatística ou algo do tipo. Resumindo tudo isso, como que você vai estudar? Nível 1, nível 2, nível 3. Vai lá no site da UBMEP, ubmep.org.br. Lá você tem as provas anteriores. Baixe essas provas e treina com as questões que aparecem ali, anteriores. Com certeza você vai ter um nível bacana de resolução na hora da tua prova na terça-feira. O mais importante, gente, fazer a prova com calma. Você tem um prazo de 2h30 para fazer essa prova lá na tua escola. Fez a primeira questão, ok, a segunda não conseguiu, não precisa bater cabeça por enquanto. Pula ela, vai fazendo com atenção, vai preencher o gabarito direitinho sem errar, com muita atenção. E aí você vai conseguir uma boa quantidade de acertos nessa primeira fase, que podem te garantir então uma aprovação para a segunda fase, consecutivamente terceira e quem sabe ser aí um medalhista da UBMEP 2023. Lembra? Medalha de ouro, prata, bronze, menção honrosa, os medalhistas podem participar de um programa de iniciação científica que dá inclusive um retornozinho financeiro. Bora estudar, bora gostar da matemática, é isso aí, gente. Obrigado pelo vídeo, uma excelente prova para todos. Curtam, compartilhem, ativem lá o sininho, vamos fazer render, vamos trazer conhecimento para esse nosso mundo, para essa nossa internet. Tamo juntos, bora estudar. Dale!